Shalom, família Renovamente, bom dia. Não se assuste com o headphone, nós não vamos jogar videogame hoje, né? Tô aqui com o reforço do meu headset para ajudar no áudio. Tive um pequeno probleminha de áudio e aí tive que utilizar o nosso headset para ajudar no áudio. Inclusive, vou pedir um feedback para você que já está me ouvindo aí no chat, se está tudo certinho, se o som está chegando com qualidade, senão a gente faz uma alteração no nosso dispositivo de áudio, tá bom? Mais um bom dia, desejo que você tenha dormido bem, desejo que você esteja bem. Se não estiver bem, você já sabe, hora que melhora. Um salve especial para todo mundo que já está no chat conosco aqui participando. Quero começar contigo hoje, bem rapidamente, através do Evangelho de João, capítulo de número 2, versos 1 ao 11. João, capítulo 2, versos 1 ao 11, é um texto que trata do primeiro milagre de Jesus, pelo menos o primeiro milagre registrado nas Escrituras, que é a transformação de Jesus, a água em vinho. E esse texto, gente, traz assim algumas abordagens muito preciosas, né? É um dos textos mais pregados da Bíblia, então provavelmente a grande maioria das pessoas que estão aqui já ouviram esse texto, mas isso não nos impede de ou aprender coisas novas ou relembrar lições que são preciosas. Inclusive, essa é uma perspectiva boa para você que está começando a estudar a Bíblia agora, né? Ou acabou de ler a Bíblia inteira pela primeira vez, ou também já estuda a Bíblia há algum tempo e se encontra desanimado. Eu já li a Bíblia inteira algumas vezes e desejo que cada um de vocês tenha essa experiência. E algo que sempre acontece quando nós lemos a palavra são essas duas possibilidades que eu citei. Sempre aprendemos algo novo, ou fortalecemos um fundamento que nós já sabíamos anteriormente. E as duas coisas, gente, são extremamente importantes. Aprender algo novo é muito importante, bem como relembrar fundamentos que são preciosos. Se você pegar, por exemplo, um atleta profissional de alto nível em qualquer esporte, ele está aí sempre buscando aperfeiçoar os seus fundamentos através da repetição, né? Então não é porque o cara é um grande jogador de futebol que ele vai deixar de treinar o chute, que ele vai deixar de treinar o cruzamento, uma marcação, um drible. Na verdade, um piloto de Fórmula 1, por mais talentoso que ele seja, por exemplo, Lewis Hamilton, né, heptacampeão mundial, ele não deixa de treinar porque ele é um heptacampeão mundial. Pelo contrário, ele vai treinar para poder manter os seus fundamentos em dia e poder estar apto para exercer a sua atividade esportiva. Assim também é na nossa vida. O princípio, o início da queda espiritual normalmente tem a ver com um desprezo ao estudo das Escrituras. Então eu quero relembrar com você aqui esse texto que é muito forte e também algumas lições que ele guarda. Vamos lá. João capítulo 2, versículos 1 ao 11. Deixa eu ler aqui com você. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus. E Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, ou mestre de cerimônias. E eles o fizeram. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Então chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém,
guardaste o bom vinho até agora. E com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Gente, aqui está se tratando de uma história em que Jesus ele é convidado com os seus discípulos para um casamento na região de Caná da Galileia. E eu quero compartilhar aqui algumas lições com você. A primeira já é essa, né? Sobre o quão é importante você convidar Jesus para as suas festas. E aqui festa pode ser traduzido como vida, né? Você convidar Jesus para a sua vida. É muito bom você convidar Jesus. Jesus é uma atitude inteligente nós convidarmos Jesus para a nossa casa. Até porque isso me leva a outro ponto. Olha só. Os problemas não são impedidos por causa da presença de Jesus, né? Conheço muita gente que, por exemplo, entra na igreja ou tem uma experiência religiosa e acha que ao encontrar Jesus, ela não vai ter mais problema nenhum na vida. Se você entrou no Evangelho, se você passou a pertencer a alguma igreja com essa expectativa, te venderam uma propaganda enganosa. É verdade? O fato de você ter Jesus na sua vida, isso não te impede de ter problemas. Na verdade, gente, não tem nada na vida que vai te impedir de ter problemas. Nada. Tem nada, nenhuma condição na vida na qual você não tenha que lidar com problemas, né? Uma criança, ela já nasce chorando. E diz a ciência que é porque a criança está num lugar aquecido, né? Sem a incidência da luz, e de repente alguém puxa para ela, para esse mundo frio e com a luz bem forte. Então ela ali tem uma saída da zona de conforto. Então, desde que a gente nasce, a gente tem que lidar com desafios, a gente tem que lidar com problemas. Isso aqui eu estou trazendo para guardar o seu coração, tá bom? Porque talvez muitas pessoas não interpretam bem como Deus trabalha, né? Então, assim, aquele casal, eles convidam Jesus para um casamento, só que a presença de Jesus não impede os problemas, tá? Então, o fato de você ter Jesus no seu coração, isso não impede de você viver problemas. Só que bom que você tem Jesus. Porque já que você vai viver problemas, é bom que você tenha Jesus com você para Jesus te ajudar nesses problemas. Não é verdade? Já que você vai ter problemas, e problemas são uma realidade insuperável em nossa vida, é bom que você tenha Jesus. Então, assim, ao invés de você se perguntar, Senhor, se você está na minha vida, por que tal e tal coisa está acontecendo? Na verdade, você tem que agradecer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está aqui. Afinal de contas, se o Senhor não estivesse aqui, seria muito pior, né? Esse, gente, é o primeiro milagre de Jesus. Faltou vinho naquela festa e Jesus transforma água em vinho. Agora eu te pergunto, quão vergonhoso seria se faltasse vinho naquela festa e não tivesse Jesus para multiplicar? Entende? A festa de casamento era uma das cerimônias sociais mais respeitadas da vida humana dentro da cultura judaica, né? E as festas não são como as festas brasileiras que duram uma noite, elas duravam 7 dias, algumas até mais do que isso. Então, muitas vezes, quando faltava vinho, tinha que ser comprado muito vinho, e se faltasse vinho, seria uma vergonha social muito grande. Então, que bom que eles tinham Jesus ali para resolver o problema. Então, eu quero te ajudar a você mudar a perspectiva, mudar o seu pensamento sobre isso. Ao invés de você pensar, já que Jesus está aqui, por que eu estou sofrendo isso? Você tem que pensar, obrigado, Jesus, que você está aqui, porque pela sua presença eu posso lutar contra isso. Pela sua presença eu tenho uma chance de resolver isso. Pela sua presença, a sua presença não impede problemas, mas me ajuda a resolver os problemas. Tá bom, gente? A presença de Jesus não te impede de ter problemas, mas te ajuda a resolver os problemas que aparecem. E tem um versículo aqui, o versículo 3, que é muito interessante, que fala o seguinte, olha o versículo 3 que fala. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Gente, a atitude de Maria é interessante porque
O texto não informa que ninguém pressionou Maria, né? O texto não informa que alguém falou assim: Maria, faltou vinho, vai lá falar com Jesus para ver se ele faz alguma coisa. Não. Maria vê o problema, tá? Faltou vinho, e ela vai buscar resolver o problema. Isso é muito bom. E é interessante que esse não era o casamento de Maria, sabe? Se faltasse vinho ali, e faltou vinho, né? E na verdade assim, se a festa tivesse que ser encerrada por falta de vinho, que seria uma vergonha muito grande para aquele casal e para aquelas famílias, não ia pegar nada para Maria. Maria não ia sofrer nada, mas ela vê o problema do próximo e se importa com o problema do próximo, né? Ela identifica o problema e ela começa a trabalhar na resolução do problema. Gente, isso é uma chave muito preciosa. Você que está aí no chat, né? Para pensar quantas vezes... confessa no chat, sério mesmo, confessa no chat. Quantas vezes você perdeu tempo de resolver um problema reclamando do problema, murmurando do problema, né? Então é importante, toda vez que você identificar o problema, quanto mais sadias forem as suas emoções, você vai perder menos tempo, você vai passar menos tempo reclamando do problema, e você vai passar mais tempo investindo na resolução do problema. Então Maria faz isso. Primeiro, o problema nem era dela, mas ela se importa com o próximo. Segundo, ela não perde tempo murmurando, ela vai resolver o problema. E a chave que Maria nos ensina aqui é que ela vai na pessoa que pode resolver o problema. Gente, isso aqui é muito simples, mas também muito forte, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas com a boa intenção de resolver um problema, mas vão na fonte errada. E muitas vezes essa fonte errada, além de não resolver, ainda piora as coisas, né? Eu lembro que eu passei por uma situação, e talvez você também tenha passado pelo que eu vou citar aqui. Eu fui resolver uma questão de documento no órgão público, e esse órgão público específico, aqui em Salvador, é um órgão municipal. Eu nunca tinha ido lá, né? Então não tinha conhecimento lá. A primeira vez que eu fui saber onde ficava foi quando eu precisei resolver esse problema. Eu cheguei lá nesse órgão, e eu sou muito cara de pau, assim, né, pra resolver problemas, nessas coisas, muito cara de pau. Eu fui chegando logo no primeiro funcionário público que eu vi lá, e falou: eu tô com um problema tal, preciso resolver tal. Você pode me ajudar? Aí, funcionalismo público, muitas vezes, acontece isso no Brasil, né? A pessoa vai passando o problema pro outro. Não, procure fulano, procure ciclano, vá no setor tal, vai isso, vai aquilo, e ninguém resolveu o problema. Então eu fiquei que nem barata tonta dentro daquele órgão público, tentando resolver um problema que depois eu percebi que era simples. Sabe o que eu percebi que era simples? Porque finalmente cheguei fui atendido por um servidor que já estava me observando lá, né? Estava vendo que eu estava indo em tal lugar, fazendo, acontecendo. Ele perguntou: você quer alguma ajuda? Posso te ajudar? Eu falei: olha, eu preciso resolver isso aqui. Ele falou: não, me dê isso aqui é simples, vou te ajudar aqui agora, vou fazer isso para você agora. Em 5 minutos ele foi lá e resolveu, né? Olha quanto tempo eu perdi procurando, que nem barata tonta, sem saber para onde ir, né? Isso dentro de um órgão público. É uma questão de documentação simples. Agora você pega, gente, a nossa vida tem alguns dilemas e algumas questões que a gente vive, e se a gente for para a fonte errada, crise no casamento, você vai se aconselhar ou desabafar com um amigo ou amiga que te dá um conselho errado, a probabilidade de piorar é muito grande. Muito grande. Criação de filhos, mesma coisa. Escolha de um curso para fazer, mesma coisa, né? Um conselho errado na área do empreendimento, mesma coisa. Então, além do desejo da boa vontade, a boa vontade ela não é suficiente. A boa vontade ela é necessária, mas não é suficiente. Você precisa ir na pessoa que resolve o problema. E eu te pergunto agora: tem algum problema que Jesus não esteja capacitado para resolver? Gente, Jesus, ele resolveu o problema da nossa eternidade, sabe? Ele nos livrou do inferno, das amarras do pecado. Nada é grande demais para esse Jesus.
né? Alguém lá do meu interior falaria assim, esse Jesus grandão. Então nós precisamos aprender, a gente já irmos na pessoa certa. Então Maria, ela se propõe a resolver o problema e ela já vai direto na fonte. Sabe o que acontece muitas vezes? A gente crê em Deus, a gente segue Jesus, ama Jesus, mas a gente demora para ir até Jesus. A gente demora. Isso é uma enfermidade, um problema financeiro, uma questão emocional, não sei. A gente tenta primeiro resolver em todas as vias, e aí quando tudo deu errado, a gente lembra, não, eu vou orar, porque quem sabe Deus entra em providência. Mas na verdade você ora primeiro, né? Não é que você vai só orar e não fazer mais nada. Você ora primeiro, depois toma um remédio. Você ora primeiro, depois sai na rua e vai lá resolver o problema. Você ora primeiro, depois marca aquela reunião. Mas Jesus em primeiro lugar. Agora, é interessante que quando Maria vai procurar Jesus, olha o que Jesus fala aqui no versículo 4, gente. Jesus diz, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Toda vez que você vai até Jesus, você está indo na pessoa certa. Mas você precisa entender que Jesus, ele tem o tempo dele de trabalho e o tempo dele sempre é melhor do que o nosso. Para falar a verdade, gente, o nosso tempo para o nosso problema sempre é para ontem. Sempre. Assim, Thiago, você quer resolver o seu problema para quando? Para ontem. Para ontem. Você pode ter um problema aí de qualquer tipo, você quer resolver para ontem. Mas Jesus, ele tem um tempo certo de trabalhar. E muitas vezes, por nós não entendermos isso, a gente acha que Jesus não está ouvindo a gente. Jesus ouviu o que Maria pediu. Mas ele falou, ainda não é chegada a minha hora. Não confunda o silêncio de Deus com paralisia. O fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que ele está parado. Tem até uma canção, né, da Cassiane, muito famosa, de alguns anos atrás, que diz assim, quando ele fica em silêncio é porque ele está trabalhando. Gente, isso é muito forte. Então não confunda o silêncio de Jesus com a paralisia. Jesus já ouviu o teu clamor. Você vai orar ao Senhor, ele vai ouvir o seu clamor. Mas ele tem o tempo dele de agir. E aí, diante dessa, dessa incerteza, né? Porque Maria vai lá ver o problema, fala para Jesus, olha, Jesus, o problema é esse. Aí Jesus fala, ainda não é chegada a minha hora. Ela não sabe o que Jesus vai fazer, nem quando vai fazer. E quem sabe tua vida está assim. Você tem um problema que você não sabe o que Deus vai fazer, como ele vai fazer e a hora que ele vai fazer. Você pode chegar para mim e falar assim, Thiago, eu estou vivendo isso. Eu confio em Deus, mas eu não faço ideia de como ele vai entrar em providência, nem quando ele vai entrar em providência. Fica tranquilo. E qual é a postura de Maria? Tranquilo, tranquila, né? E qual é a postura de Maria diante disso? Maria chega para aqueles servos e diz assim, faça tudo o que ele vos disser. Gente, a postura de Maria, diante da resposta de Jesus, não é de revolta, sabe? Eu vejo que muita gente se revolta. Não, então eu vou me revoltar, Deus não me respondeu, eu vou acabar com tudo, eu vou descontar mesmo, eu vou me vingar, eu vou sair da igreja, eu vou fazer, vai acontecer. Calma. Diante do silêncio de Jesus, diante do tempo de Jesus, que muitas vezes é diferente do nosso, qual a postura que nós temos que ter? Faça tudo o que ele disser. Tiago, mas se Jesus não me falou nada, querido, Jesus pode não ter te falado nada na sua situação específica. Mas Jesus já falou através da sua palavra. Entende? Então você tem a palavra de Deus. O que é que você quer dizer com isso, Tiago? Existem princípios da palavra de Deus que regem a sua vida, que você precisa continuar obedecendo enquanto você não tem uma revelação específica do que fazer. Entende? Então, assim, digamos que você tem um problema na tua empresa. Você tem um problema seríssimo na tua empresa. Aí você chega para Jesus, você ora a Jesus, fala, Jesus, estou com um problema que o vinho acabou na minha empresa. O vinho acabou na minha empresa, Jesus. Olha que eu comecei bem, estava lucrando, tal, de repente um problema, um prejuízo, um roubo do meu sócio, isso e aquilo. E aí Jesus fala assim, ainda não é chegada a minha hora. E você fala assim, Jesus, mas o que é que eu tenho que fazer? Ainda não é chegada a minha hora. Você não tem a revelação específica.
Mas a Bíblia, por exemplo, fala de honestidade. Então você sabe que não vai tomar caminhos desonestos para resolver aquele problema. Isso aqui se trata do faça tudo o que ele vos disser. Entende? Você não vai tomar o caminho, não, eu vou acabar, vou contratar fulano para destruir a vida de Beltrano e não sei o que. Por quê? Faça tudo o que ele vos disser. Gente, eu tenho coisas na minha vida, e com certeza você tem coisas na minha vida, que você não tem a resposta exata para aquilo agora, nessa hora. Mas você pode continuar caminhando, trabalhando, perseverando naquilo que ele te disser, naquilo que está na palavra, naquilo que ele já te revelou como princípios e valores. E lá na frente fica tranquilo, ele vai agir. Normalmente quem não entende isso, tende a quê? Tende a se antecipar. Se antecipa, tenta resolver com as próprias mãos, acaba até estragando mais. Não é verdade? Então assim, às vezes você faz como Maria, você vai até Jesus e Jesus fala, ainda não é chegada a minha hora. Você não sabe o que Jesus vai fazer, como ele vai fazer, nem quando ele vai fazer, mas você mantém o seu coração em obediência, né? E aqui eu quero encerrar, gente, com a seguinte questão. Jesus faz um milagre, né? E o mestre de cerimônias, ele traz aqui algo muito interessante no versículo 10. Olha o que ele diz: a maioria das pessoas coloca o melhor vinho no início da festa, né? Ninguém tem dinheiro para sustentar 7 dias do pessoal bebendo vinho caríssimo. Então o que eles faziam antigamente? Eles pegavam o melhor vinho, colocavam no início da festa, o pessoal ia ficando meio bêbado, né? Meio mais para lá do que para cá, né? Então eles começavam a colocar aquele vinho com menos qualidade. Afinal de contas, o sabor já não importava tanto, que as pessoas estavam para lá de Bagdá, né? Então o mestre de cerimônia fala: olha, todo mundo faz isso, dá o melhor vinho no início, mas você é diferente. Você está dando o melhor vinho no final. Isso aqui, gente, dentre muitas aplicações, o que é que isso inspira no meu coração? A esperança de que o melhor de Deus ainda está por vir. Tiago, mas o melhor de Deus não foi Cristo? Eu não quero dizer isso. Eu quero dizer que nós acreditamos em Jesus, acreditamos na palavra de Deus. Precisamos ser constantemente relembrados da esperança vindoura, de que Jesus voltará, de que existe um plano de vida eterna para nós e que as aflições desse mundo não se comparam com a glória que há de vir. As aflições desse mundo não se comparam com a glória que há de vir, sabe? Eu quero terminar te ensinando a seguinte coisa: qual o maior prazer que você tem na sua vida? Ah, Thiago, o maior prazer que eu tenho é ouvir tal música, ou ouvir música. Ah, Thiago, o maior prazer que eu tenho é abraçar meu filho. Ah, Thiago, o maior prazer que eu tenho é conviver. Eu sou apaixonado pelo meu cônjuge. Thiago, o maior prazer que eu tenho é estudar isso. O maior prazer que eu tenho é empreender. O maior prazer é A, B, C, D. Pensou aí no maior prazer de sua vida? Deus tem uma alegria muito maior do que essa para você, que começa nessa vida, mas vai ter um êxtase muito maior na esperança da glória, sabe? Eu penso, inclusive, quero terminar assim, muitas pessoas utilizam essa esperança vindoura como escapismo, né? Tipo, a vida tá tão pesada aqui, que eu prefiro pensar na glória como uma forma de escapar da realidade atual. Não é isso que eu quero ensinar. O que eu quero te ensinar é o que está escrito na palavra de Deus, de que o Senhor tem preparado para nós algo que o olho não viu, algo que o ouvido não ouviu e algo que não subiu ao coração do homem. Talvez você esteja no meio da sua festa, no meio da sua vida, e de repente na sua vida faltou vinho. Faltou o vinho da alegria, faltou o vinho do dinheiro para pagar as contas, faltou o vinho da saúde, faltou o vinho, simplesmente faltou o vinho. Você não tem o que fazer, e agora? Né? Vou morrer sem vinho. Você tem Jesus. Você chega para ele e fala assim: Jesus, faltou vinho, me ajuda. E ele vai se comparecer. Olha o que acontece, versículo 11. Com esse Deus Jesus, princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse milagre, a multiplicação da água, a transformação da água em vinho, nesse casamento,
fez com que a fama de Jesus começasse a correr no local e muitas pessoas acreditaram em Jesus. Sabe o que eu quero ministrar na sua vida? Nós vamos orar. É que muitas vezes o vinho está faltando na sua vida, porque Jesus vai transformar água em vinho. Jesus vai operar um milagre tão grande na sua vida que as pessoas vão olhar para você e vão crer em Jesus. As pessoas vão olhar para o que Jesus fez na sua vida e a sua vida vai ser canal para que as pessoas creiam em Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Quero orar com você nesse momento. Pai de amor, muito obrigado por essa palavra que renova a nossa esperança. Meu Deus, eu oro por cada coração cujo vinho acabou, Pai. Quem sabe foi o vinho do dinheiro, quem sabe foi o vinho da saúde, quem sabe foi o vinho da alegria. Oh, Deus, nós aprendemos aqui e relembramos, Pai, de que a Tua presença ela não nos isenta de termos problemas. Mas que bom que, embora os problemas sejam inevitáveis, o Senhor está conosco. Que bom que nós temos para quem correr. Que bom que nós temos quem nos socorrer. Senhor, também nos ajuda a entender o Teu trabalhar, o Teu tempo, o Teu modo. Nos ajuda a nos mantermos firmes diante do Teu silêncio. Que muitas vezes olhamos como paralisia. Deus não está me ouvindo, Deus está parado, Deus não está trabalhando. Nos ajuda a interpretar o Teu silêncio, para que possamos discernir o Teu tempo. E eu oro, Pai, para que a poderosa obra que o Senhor vai realizar seja um instrumento em nossas vidas, para que através das nossas vidas, vidas outras sejam também alcançadas e tocadas pelo Seu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Gratidão a todos vocês que estão aqui, a turma que está no chat aí. Um ótimo dia para vocês. Esse vídeo vai se encerrando. Quero te pedir, deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal e deixa um comentário também sobre como Deus falou com você, como você foi edificado através desse vídeo, tá bom? Shalom no coração de cada um de vocês. Beijo grande e até a próxima.